Amém. Glória a Deus. Como é bom começar podendo louvar esse Deus que é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Príncipe da Paz. Abram suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus 11. Versículo 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Nos diz assim a palavra de Deus: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Feche teus olhos, vamos elevar a Deus uma oração. Pai, estamos aqui diante de Ti e queremos entregar o nosso louvor a Ti, ó Pai. Queremos depositar aos pés de Cristo, ó Pai, toda a nossa ansiedade, Senhor Deus, nossas preocupações, tudo aquilo que possa impedir que o nosso louvor chegue a Ti, ó Pai. Pedimos que caia por terra agora no nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa encontrar nessa noite, ó Pai, verdadeiros adoradores, ó Pai, que o adoram em espírito e em verdade, Deus. Fica conosco, ó Pai, recebe nosso louvor como cheiro suave a Ti, ó Pai. No nome de Jesus que oro e agradeço, amém. Amém? Se coloque de pé, vamos louvar a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E o meu coração te pertence. Meu coração te pertence. O meu coração te pertence. O meu coração te pertence. No mais fundo do mar, nos mais altos céus, Mesmo se o medo chegar, e mesmo se o medo chegar, Deus está conosco. tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. O meu coração te pertence. Diga isso ao Senhor. Meu coração te pertence. O meu coração te pertence. O meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois meu coração te pertence. O meu coração te pertence. O meu coração te pertence. O meu coração te pertence. Amém. Tudo que sou e o que tenho pertence a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Nesse momento nós vamos ouvir um testemunho das nossas irmãs Lucidélia e da Bena. As irmãs Lucidélia e Bena. A paz, igreja. Bom, da minha parte, eu quero agradecer a igreja. Da minha parte, eu quero agradecer a igreja. Eu sou convertida já tem 20 anos, mas eu nunca tive uma experiência com Deus como eu tive esse final de semana. E parece engraçado falar, né? 20 anos convertida. Mas eu encontrei aqui uma família. Há cerca de uns 2 meses, eu tive um aborrecimento familiar. E eu pensei em sair da igreja. Eu falei, igreja tem um monte por aí. Eu não preciso ficar exatamente nessa igreja. Aí, cristão, mesmo com problema, ele ora, né? E eu falei, Senhor,
eu não quero ficar pulando de igreja em igreja. Eu não quero ter um problema que não é com a igreja e me afastar da igreja. Eu não quero trocar de igreja, porque eu não estou com problema com a igreja. Eu quero resolver o meu problema com a minha família. Mas aí, a família a gente não foge, né? A família é um negócio que gruda na gente, né? E aí a família em casa, a família na igreja, a família no escritório. Família, família, família. Quando foi uma noite eu estava orando e aí eu lembrei de cada criança, que quando eu chego, Bena, 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 parece até que eu sou uma coisa boa, gente. Aí quando chega no PGM, o abraço da Márcia, da irmã Rosi, da Ana Paula, da irmã Cida, da Sirlene, da Ana Paula, da Celeste. Eu falei, gente, estou acreditando que eu sou coisa boa. Eu não quero sair dessa igreja. Aí ontem, em uma das atividades, eu tive a plena certeza de que essa aqui é a minha família. Eu tive a certeza que essa é a minha família de fé, essa é a família que eu quero estar, essa é a igreja em que eu quero chegar e ter a alegria de abraçar um por um e cumprimentar um por um, como eu faço com alegria. E a minha irmã e a minha família de casa, a minha família de sangue, eu quero amar, eu quero respeitar, eu quero ser amada e respeitada. E aí tem uma coisa chamada perdão. E aí perdão não é um negócio que a gente faz porque a gente quer, entende? Perdão é uma coisa que a gente faz porque a gente toma uma decisão. A palavra diz que perdoar é decisão. A gente decide perdoar e aí Deus vai lá e trabalha. Trabalha num coração, trabalha no outro. E aí o negócio flui. Mas se você não tiver essa decisão, se você não tomar a decisão de perdoar, não adianta que Deus não trabalhe. Ele fica aguardando. E aí esse negócio vai crescendo, essa tristeza vai crescendo, essa amargura vai crescendo. E a gente vai adoecendo. E eu falei, não, Deus não me manteve até aqui sem rugas para eu ficar feia agora. Eu falei, eu não aceito. Então, se depende de mim, e tem uma passagem que eu sempre digo que eu não sei onde está, mas eu sei que ela está em Gênesis, bem ali no iniciozinho, porque Deus falou isso para Caim. Ele disse, eis que o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Ou seja, situações vão acontecer, pecados vão vir, vontade de pegar, de apertar um pescoço nós vamos ter. Mas tem um detalhe, cabe a mim decidir se eu vou pecar ou não. Cabe a mim. Se eu vou apertar esse pescoço ou não, mentira. Então eu falei, eu sou uma pessoa legal lá na igreja. Eu acho que eu sou uma pessoa boa lá na igreja. Porque pelo menos meus irmãos, se não estiverem me enganando, eles me fazem acreditar isso todo culto. Eles me fazem acreditar nisso. Então eu tomei a decisão, embora eu não tenha falado, mas eu tomei a decisão. E eu fui aos poucos, mudando a minha conduta, que antes estava de ira, depois estava de tristeza, e eu voltei ao normal. E o meu normal é rir, ser leve, ser agradável, ser simpática, porque Deus me fez assim. E aí hoje ainda descobri que eu sou um tesouro. Olha, eu sou um tesouro de Deus. Eu não sou um tesouro, eu sou o tesouro de Deus. Entendeu? Um tesouro pessoal do Senhor. Ontem e anteontem eu aprendi que eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu aprendi que eu sou filha amada.
Então, imagina, gente, com tudo isso e sem rugas, estou me achando. Eu quero agradecer a minha igreja, porque oraram, porque me amam, e pode ter certeza, vocês são amados por mim. Amém. Amém? Amém? Vamos lá. Vou chegar, calma. Chegar aqui diferente da Bena, eu até gosto de estar aqui. Oi, gente. Ela já falou quase tudo, né? Tudo bem que foi para a parte dela, mas eu vou tocar no mesmo assunto dela, o perdão. Essa palavrinha linda, né? Maravilhosa, perdão. E logo junto dela eu coloco ordenança, porque é assim que eu vejo o perdão. O perdão é uma ordenança de Deus. Eu enxergo desta forma. E se tudo que eu entreguei da minha vida a Deus, eu tomei a decisão, me posicionando nele, para que realmente as coisas venham fluir para Ele e por Ele, então o perdão tem que fazer parte da minha vida. E para a honra e glória do Senhor, isso realmente aconteceu esses dias, mais uma vez, e vai acontecer quantas vezes mais o Senhor me ordenar acontecer. Porque uma coisa que eu costumo dizer é que eu não brinco com as coisas de Deus. Eu não brinco. Deus é acima de todas as coisas na minha vida, literalmente falando. E uma coisa que eu amo muito, muito, muito em Deus, é quando Ele puxa a minha orelha. Quando Ele vira e diz para mim assim: você pecou contra mim. E agora? O que você vai fazer? Porque eu te escolhi, eu te chamei pelo nome, você é minha, eu quero te usar. E aí, o que você vai fazer? Você pecou contra mim. Qual é a posição que você tem que tomar nesse momento? Aí eu vou para a cruz, eu me ajoelho, eu choro, eu lamento, eu peço perdão para Deus, Ele diz assim: é pouco. É pouco. Você pecou contra mim, mas o perdão tem que ser liberado. Eu te perdoo. Eu já te perdoei na cruz. Mas você ainda vive aqui neste mundo passageiro. E eu não quero você aqui de qualquer jeito. Eu quero você a minha imagem e semelhança. Eu quero que as pessoas te olhem e me vejam refletindo em você. Qual a posição que você vai tomar? Qual atitude você vai tomar? E foi mais uma vez que aconteceu. Esses 2 dias, como minha irmã colocou aqui, foram maravilhosos. Foram dias extraordinários. Foi um renovo, um restaurar na minha vida maravilhoso. Maravilhoso. E para finalizar, porque a gente já tomou tempo demais para finalizar, eu poderia falar muito mais, porque eu tenho vontade de falar tudo, mas não posso, porque o tempo não deixa. Então é assim, quem ainda não se permitiu viver verdadeiramente o extraordinário de Deus, gente, eu vou fazer que nem a pastora, eu desafio a vocês a se permitirem viver o extraordinário de Deus. Mulheres IBEV, Deus tem muita coisa para a gente, vocês não imaginam quanto, mas Deus tem muita coisa para fazer com a gente e através da gente. Homens IBEV, se permitam viver verdadeiramente o extraordinário de Deus. Nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos chamados. E se você realmente está disposto a viver isso, se permita viver isso. Pode ter certeza que vocês não vão se arrepender.
Não vão. Eu quero muito mais do que o que aconteceu ontem. Eu quero muito, muito, muito mais. E eu tomei a decisão que é isso realmente que eu quero para a minha vida. Amém? Amém, amém. Fiquem aqui, continuem aqui. Fiquem aqui. Amém. Quantos aqui já participaram do Celebrando a Vida? Levanta a mão. Muito bem, muito bem. Isso, Gael, você ainda vai. Mas a mãe vai primeiro, tá bom? Você deixa a mãe primeiro, mas você vai. Isso mesmo. Nós vamos ter um próximo agora em julho. E acho que nós temos algumas outras vagas para os homens. Agora só para os homens. Só homens agora. E eu digo uma coisa, que é um tempo muito especial de estarmos na presença do Senhor. Eu não sei como tem sido a sua vida, o seu caminhar. Hoje, quando a gente pode olhar essas duas irmãs aqui juntas, abraçadas, né? Isso. E não é pecado, gente. Nem falsidade. Nem falsidade. Isso não faz parte da lista de pecados. Isso. Quando a gente vê isso, significa dizer que o Senhor Deus permitiu que isso acontecesse. A gente que tem família sabe que viver em família não é 100% assim, joinha, se não for no altar do Senhor. Perdão é uma coisa que precisa acontecer em todo momento, em todo instante. A gente não pode guardar no coração mágoa, rancor, ressentimento com os nossos. Aqueles que são do nosso sangue, porque se nós não aprendermos a perdoar, amar e a caminhar com aqueles que são do nosso sangue, de maneira a nos perdoarmos, como é que nós vamos perdoar os nossos irmãos na família de fé? Como é que vocês vão me perdoar? Vão perdoar as nossas irmãs se nós em casa não perdoamos uns aos outros? Como é que é você no relacionamento familiar? Há algo que você guarda no seu coração de mágoa, de ressentimento, de rancor para com alguém da sua família? Algum irmão, vovó, tio, primo? Eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de oração. E eu gostaria de te desafiar a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Eu tive que passar por isso. Eu tive que tratar o meu coração com os meus pais. Eu tive que tratar o meu coração com a minha irmã. E foi difícil. Mas enquanto eu não tratei, enquanto eu não pedi perdão, enquanto eu não liberei o perdão também, porque não é só dizer eu te perdoo, eu tenho que perdoar e pedir perdão, eu preciso confessar. Eu não conseguia estar inteira, nem para dar um estudo bíblico, eu não conseguia. Talvez alguma coisa na tua vida ainda esteja engatada ali, travada, porque você não fala com teu irmão, teu tio, teu primo, teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, não sei. Mas se tem alguma coisa de mágoa, de ressentimento, você quer orar? Você quer orar por essa pessoa que você tem mágoa? É da sua família, é do teu sangue. Vem aqui à frente, vamos orar? Vamos orar juntos? Vamos clamar ao Senhor juntos? Eu quero colocar a tua vida diante do Senhor. Pode ser que você se sinta magoada, magoado. E está esperando. Mas talvez você possa fazer o caminho inverso. Você foi defraudado, defraudada. Você foi ferido, ferida. E te deixaram de lado. Mas pode ser que aquilo que Deus está falando ao teu coração se reverta. E você tenha esse tempo de restauração. Talvez você venha aqui à frente orar dizendo: Senhor, não deixe que essa pessoa morra. Esse meu tio, minha prima, meu primo, meu avô, minha avó, sei lá quem, meu filho, meu pai. Não permita que morra antes de eu restaurar isso no meu coração. Você quer fazer isso? Vamos orar? Vem aqui à frente. Então vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vem aqui à frente. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se não, vem aqui à frente. Nós vamos orar. Se está vindo o nome dessa pessoa na sua frente, na sua mente, ore por essas pessoas. Pelo seu tio, tia, irmão, irmã, seu cônjuge, primo, avô, avó.
Nós vamos orar. E você coloca esse nome agora diante do Senhor. Vem orar com os homens, vem orar. Isso. Igreja, feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, nós vamos orar. Isso. Vamos orar, colocar esses diante do Senhor. Essas famílias, coloque o nome dessas pessoas. Fale com o Senhor. Isso. Nós vamos orar. E pedir que o Senhor dê a oportunidade da gente restaurar, de pedir perdão. Você que está sentado, feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Ore ao Senhor. Coloque a sua vida também, a sua família diante do Senhor. Esses que aqui à frente estão colocando diante do Senhor situações difíceis na família, não é? Tem crianças aqui também. Fale com o Senhor, clame ao Senhor, em nome de Jesus. Sim. Isso. Ó Senhor, que gostoso, ó Pai, saber que podemos confiar em Ti. Sim, ó Deus, cremos no Senhor, cremos em Ti, ó Pai. Ó Deus, como é bom clamarmos a Ti, orarmos ao Senhor. Ó Deus, alguns de nós estamos confessando e pedindo que o Senhor nos ajude a confessar, ó Deus, e liberar perdão aos nossos amados, parentes, amigos, da família. Mas outros aqui, ó Deus, estão pedindo que o Senhor ajude-os a perdoar aqueles familiares que fizeram mal. Temos crianças, adultos, homens e mulheres, jovens, adolescentes. Pai, em nome de Jesus, Pai, Espírito Santo de Deus, entre com a Tua bênção, entre com a Tua graça. Espírito Santo de Deus, opere o Teu poder, Senhor, o Teu perdão, a Tua bênção. E se passarmos pelo vale, ó Deus, nós vamos achar descanso, nós vamos achar consolo, vamos achar conforto em nome de Jesus. Pai, receba cada oração que está sendo derramada no Teu altar aqui. Ó Deus, entre com providência do Senhor, traga perdão, ó Deus, de filhos para com os pais, de pais para com filhos, irmãos entre si, primos, tios, avós. Senhor, em nome de Jesus, traga graça, restaure, ó Deus, os relacionamentos familiares e que possamos viver no Teu sobrenatural para a honra e glória do Teu nome, pois cremos no Teu poder e no Teu perdão, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Fiquem em pé. Olhem aqui para mim, diga o seguinte: eu creio no poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus em mim, em nome de Jesus, amém, 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 glórias ao Senhor, que maravilha, que gostoso. Sim, o Senhor Deus quer fazer em mim e através de mim algo extraordinário e maravilhoso. Podem sentar, irmãos. Que maravilha, que gostoso. E se você
quer participar, você homem, quer participar, o Celebrando a Vida dos Homens vai ser em julho. Então, converse, procure aqui o irmão Valmir. Isso, procura o irmão Valmir. Você é homem, fala com o irmão Valmir e diz assim, isso, anota meu nome aí, porque eu quero participar do Celebrando a Vida, ok? Certo, irmão Valmir? Os homens procuram o irmão Valmir. Vai junto, isso. E já amanhã eu já vou ver quantas vagas nós vamos ter para nós aqui. Mas não se preocupe, se você disser assim, puxa, eu nunca participei e quero participar. Não se preocupe, vai chegar o seu momento. Vai chegar o seu momento. E quem sabe a gente volte agora, estamos retomando, porque com a pandemia foi encerrado, né? Então estamos retomando com poucas vagas. Mas aqueles irmãos que participaram aqui comigo em 2018, né? A gente foi com quase que um micro-ônibus, não é? Lembra, irmãs? Mas enfim, de pouco a pouco a gente vai voltar. E nós todos vamos poder participar, em nome de Jesus, desse tempo gostoso na presença do Senhor. Porém, enquanto Celebrando a Vida não vem, nós temos algumas datas e desafios, e você está junto conosco. Este próximo sábado, dia 11, a irmã Jussara, fica em pé aí, irmã Jussara, levanta a mão, isso, aquela jovem senhora ali, está nos desafiando a virmos estar junto com ela, para ajudar aqui no nosso bazar. Isso, está aqui, muito bem. Então, se você pode, em qualquer horário do sábado, nós vamos estar aqui até 13h. Então você diz, olha, eu não posso todo o período, mas eu venho 30 minutos, eu venho 1 hora. Fale ali com a irmã Jussara. Eu não posso vir horário nenhum, mas eu posso fazer um bolinho para a merenda de quem vai estar aqui. Joia, show de bola. Olha, eu não posso, mas eu posso fazer uma outra coisinha assim, para esquentar, né? Sábado já vai estar quente, mas enfim, fale ali com a irmã Jussara. Bom, mas você quer se envolver mais e mais nas coisas do Senhor? Não se preocupe. Dia 11, nós vamos ter o nosso intercâmbio com as famílias do Educa. É isso, dia 11, né, irmã Cristina? 11. Dia 9. Muito bem. 9 do mês, porque o mês 7 está vindo aí com 2 atividades assim. Dia 9, nós vamos ter o nosso intercâmbio com as famílias da IBEV, do Educa. IBEV com Educa. Nós vamos fazer aqui uma tarde missionária, uma tarde de lazer, uma tarde de interação com outras famílias. Isso, Lívia, gostou, né? Muito bem. Isso significa dizer que papai e mamãe também vão estar aqui. A primeira tarefa das crianças do Educa é trazer papai e mamãe. E a Ana e Sofia vai trazer o Gael, vai trazer o papai e a mamãe juntos também. Nós vamos ter um tempo aqui especial. Vai ser um negócio muito show, muito legal. Inédito. Não existiu ainda, não fizemos ainda. Inédito. Nós temos 70 crianças e nós estamos convidando essas famílias para interagirem conosco. Então, se envolva. Isso vai ser algo de Deus. A ideia é que Deus já começou a colocar no coração do irmão Valmir, esse negócio da gente se envolver aqui com o nosso bairro, a nossa comunidade, e vai se realizar agora, dia 9 de julho. Mas no último final de semana de julho, ele fica assim, mas ele está dentro. No último final de semana de julho, é a nossa viagem missionária para onde mesmo? Almirante Tamandaré. Almirante Tamandaré. Então, se você quer experimentar o sobrenatural de Deus, se você quer viver rompendo em fé, se você quer sair do seu ostracismo, se você quer sair da cadeira azul, que antes era só branca, agora ela é branca e azul, né? Se você quer fazer mais, então, no final de julho, temos a nossa viagem missionária para Almirante Tamandaré. Então, veja, a gente está tendo algumas oportunidades de exercitar a teoria. Aquilo que nós aprendemos no pequeno grupo, aquilo que a gente aprende no Sementes, no Raízes, no nosso grupo discipular, no culto, quarta-feira, terça-feira, domingo, na escola bíblica, a gente está tendo a oportunidade de exercitar. Entre, cai dentro, que vai ser um negócio bom demais. E é claro, aqueles que quiserem as demais viagens missionárias, aquelas que nós vamos para outros estados,
estados aqui e lá longe, e até países, precisam estar se envolvendo nesses as pequenas atividades que nós estamos fazendo. Por quê? Porque isso é pré-requisito. É pré-requisito para nós podermos alçar voos mais altos, para que a nossa igreja possa se envolver com desafios mais altos. Deus está fazendo algo extraordinário. Não fique de fora. Entre, caia dentro, não perca essa oportunidade. Se você ficar em casa, você vai ficar aconchegado, quentinho, gostosinho, só vem para o domingo à noite. Beleza, seja muito bem-vindo. Mas se você quer experimentar algo extraordinário de Deus, então cai dentro. Cai dentro num pequeno grupo, num sementes, num raízes, num grupo discipular, numa terça, numa quarta, num domingo, e nós estamos chegando também no sábado. Entra, se envolva. Sabe por quê? Escuta aqui uma coisa que eu vou dizer. Olha aqui para mim. Jesus está voltando. Você sabia disso? Ah, não? Vou dizer. Jesus está voltando. Ah, mas tem alguns... Vou repetir. Jesus está voltando. Você está preparado, preparada para se encontrar com Jesus? Pode ser que Jesus volte amanhã. Tudo bem, a gente não fez aquilo que nós tínhamos planejado. Nosso bazar vai ficar para nunca mais. Mas se Jesus voltar daqui a 10, 20, 30, 40 anos, nós temos que viver para agradá-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo. É isso que a gente daqui a pouco vai conversar no nosso tempo de meditação na palavra do Senhor. Eu e você podemos nos envolver e fazer mais, não podemos? Então vamos fazer? Enquanto aguardamos a volta de Jesus, você quer se envolver nas coisas de Jesus? Amém, amém, glória a Deus. Isso mesmo. Gosto de criança porque a criança está dentro e não perde a oportunidade. Irmãos queridos, nesse tempo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nos preparando para o memorial da ceia do Senhor, vemos aqui uma oportunidade muito especial de renovação de votos. E não votos matrimoniais, mas votos com o Senhor. Porque o Senhor Deus, Ele nunca falha conosco. Deus já falhou com você? Ah, Juliana está dizendo que não. Deus já falhou com você? Sim ou não? Não. Mesmo que a gente faça coisas ruins, Ele dá o sol, dá a chuva, dá a noite, dá o dia, Ele dá a condição da terra produzir. E Ele permite que todas as coisas fluam do desejo, da vontade dEle. As estrelas continuam no céu, a lua, o sol. Mas Ele tem bênçãos especiais para aqueles que querem caminhar com Ele. E quando nós olhamos para esse desafio, nós podemos dizer isso nessa renovação de votos com o Senhor. Nós podemos dizer: Senhor, eu sou a Ronilce. Se o Senhor tem bênçãos maiores para mim, eu as quero todas elas. Diga isso. Senhor, eu sou da família Ribeiro Ferreira. E eu oro todos os dias para que o Senhor dê todas as bênçãos que Ele tem dado para mim, que dê para os meus irmãos, os meus sobrinhos netos. Que o Senhor cubra cada um deles com as mesmas bênçãos que Ele tem dado para mim e mais. Que eles se sintam felizes e amados pelo Senhor. Você ora assim pela sua família, pelos seus familiares? Então, nesse momento, quando nós vamos nos preparar para o memorial da ceia do Senhor, ore por isso. Peça ao Senhor essas bênçãos, essa renovação. Mas a palavra do Senhor, enquanto nós estamos pensando nessas bênçãos e nessa renovação, ela vai nos dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 30, ele aqui tem algumas questões muito especiais, eu vou destacar algumas delas. Primeiro, aquilo que nós recebemos, devemos ter o privilégio de repartir, de compartilhar.
Deus te abençoou essa semana, sim ou não? Amém, sim, amém. Então compartilhe. Qual foi a bênção especial que Deus compartilhou com você essa semana? Então amanhã, no segundo dia dessa semana, compartilhe com as pessoas com quem você estiver. Fale com eles, com elas, daquilo que Deus fez. Coisas especiais. Segundo, quando nós compartilhamos, nós experimentamos o partilhar do pão e do suco, que aqui representa o sangue de Cristo. Nós estamos partindo com o outro aquilo que recebemos do Senhor. A vida, o pão, o corpo de Cristo. E estamos tendo o privilégio e a oportunidade de falar com alguém que, do mesmo jeito que Ele está curando, transformando e restaurando a minha vida, pode fazer na vida do outro também. Terceiro, o texto, a palavra do Senhor vai estar dizendo, lá no versículo 28, que é necessário examinar o nosso viver, examinar a nossa vida. Então, por exemplo, mês passado nós participamos desse memorial. Você fez algum voto ao Senhor o mês passado? Como é que foi esse tempo? Você cumpriu o voto que você fez ao Senhor? Se não cumpriu, qual a falha? O que houve? O que aconteceu? Renove. Fale com o Senhor, peça perdão, peça misericórdia e diga: Senhor, me dê ousadia, me ajude, eu quero cumprir, eu quero fazer. E por fim, o texto vai dizer que todas as vezes que nós participamos desse memorial, existe aqui um compromisso. Por isso que, quando se faz a lembrança, Jesus mesmo diz que a lembrança do relacionamento de Jesus com a sua igreja é a lembrança conjugal, do amor de Jesus com a igreja, o mesmo amor do esposo com a sua esposa, da família e do relacionamento da família de fé. Por isso que ele está dizendo que nesse tempo, nesse momento, ele fala: eu estou fazendo com você um novo pacto, o pacto da minha aliança, é uma nova aliança. Todas as vezes que você participar desse memorial, você deve lembrar de anunciar a minha morte até que eu volte. É o que está na palavra do Senhor. É aquilo que o Senhor Jesus está pedindo para eu e você fazermos. Todas as vezes que participarmos. Então significa dizer que já quando voltarmos para casa agora, ou quando amanhã, em qualquer momento dessa semana, eu preciso lembrar, eu tenho que anunciar a morte de Jesus. E dizer que Ele está voltando. Dizer às pessoas para se prepararem, para não viver essa vida como se Jesus não voltasse. Para não viver essa vida dissolutamente. Para não viver essa vida investindo toda a sua força, energia e vigor nesse mundo. Mas que se preparem, porque Jesus vai voltar e que Ele vem buscar aqueles que estiverem prontos para irem para a casa do Pai. É isso que esse memorial nos traz a lembrança. Essa é a renovação de pacto que nós fazemos. E quem participa? Participa todos aqueles que em comunhão com a igreja, com o Senhor, já professaram publicamente através do batismo a sua nova vida com Cristo. E agora então dizem: olha, eu sou em Cristo uma nova criatura. Eu nasci de novo e agora vivo para Ele e por Ele. Enquanto cantamos esse cântico quebrantado, se você veio preparado para este momento da celebração da ceia do Senhor, então levante do lugar onde você está, venha até aqui e vamos participar desse memorial. E para o tempo
tua palavra, pois assim queremos viver hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Então Jesus diz aos seus discípulos, quando ele estava ceando, ele diz: este é meu corpo, que é partido por você. Fazer isso todas as vezes que o fizerdes, em memória de mim, em memória do Senhor Jesus, pensando nele, por ele e para ele. Então juntos, comemos do pão. Semelhantemente, depois de ter ceado, ele então compartilhou com os seus discípulos o cálice e disse: esse cálice é o meu sangue, que é o pacto na nova aliança, que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que o fizerdes, em memória de mim. Juntos, em memória do Senhor. O texto de Lucas diz que quando Jesus termina de cear com seus discípulos, eles cantam um hino, eles celebram. A palavra diz: se você está triste, cante louvores. Se você está feliz, também cante louvores. Ele ainda disse: se alguém doente, que orem. Nós vamos cantar, porque todas as questões do nosso coração diante do Senhor podem ser derramadas e colocadas diante dele com cânticos. E se você nesse momento do culto vem preparado para servir e adorar o Senhor com seu dízimo, com a sua oferta, enquanto cantamos, levante-se do lugar onde você está e celebre ao Senhor, dedicando a Ele o seu dízimo e a sua oferta. Vamos cantar. Ficamos em pé.
Glórias! Glórias ao Senhor! Ainda assim, em pé como estamos, eu quero chamar essa geração que já está fazendo história hoje. Então venham aqui à frente. Que coisa boa. Esses pequeninos, nossas crianças, aí até os 12 anos. Isso. Muito bem. Quero chamar a irmã Cristina. Quero chamar, então, a irmã Gisele, a irmã Daniele. Isso. Esse time aqui... Gael, você está muito grande, menino. Isso mesmo. Você também está crescendo, Sofia. Eu quero ficar assim com esses cachos, igual a você. Olha que time bom, né, irmã Cristina? Irmã Luana vai ajudar ali a irmã Cristina. Cadê a irmã Luana? Isso. Muito bem. Isso. Gente, que igreja maravilhosa. Vocês não acham, irmãos, que a IBEV é uma igreja maravilhosa? Ô, Vivian, você disse que ia ajudar. Estamos chamando aqui os... Isso. Aqui você vai ajudar nesse time do lado de lá, ali, ó. Isso. Não é uma bênção a nossa família, irmãos? Olha só, Deus abençoa a nossa família com um monte de filhos, não é? Amém? É responsabilidade nossa orar por eles. Você vai orar por eles? Vai pedir que o Senhor os livre e os guarde de todo mal e perigo? Amém? Opa, aí, mas ficou fraco, não vão orar não, né? Vão orar para Deus livrá-los do homem mau e iníquo? Isso, irmã Ana Paula, vem aqui à frente, minha irmã. Ora, estenda a sua mão por eles, pelas crianças, pelos professores e vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, na Tua presença, nós somos imensamente gratos a Ti por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui, pelas coisas que estamos aprendendo, Senhor. Continua abrindo a nossa mente, Pai, nosso coração, para que possamos realmente aprender e colocar, Pai, essas coisas que aprendemos aqui em prática no nosso dia a dia e que possamos também levar para outras pessoas. Pai, nesse momento, nós colocamos todas essas crianças aqui nas Tuas mãos. Pai, por favor, cuida de cada uma, Senhor. Que elas possam, Pai, junto com seus familiares, Pai, estar sempre aqui na Tua presença e poder aprender de Ti, Pai. Abençoa, Pai, também os professores que irão ensiná-los, Pai, que Teu Santo Espírito possa estar com eles, Pai. Enche, Pai, com o Teu Santo Espírito todas essas crianças. E que eles possam descer, Pai, sair de lá e aprender e colocar e poder ajudar seus familiares no que aprenderam. Pai, que o Senhor também possa continuar nos abençoando. Abra nossas mentes, Pai. Abençoa quem irá dar a palavra aqui, que possamos estar com a mente aberta, Pai, e aprender de Ti, Senhor, a cada dia, para que possamos sermos mais felizes, Pai. Porque é só na Tua presença que encontramos essa verdadeira felicidade, meu Pai. Essa oração que nós fazemos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, agora, vocês segurem nas mãos das professoras, para elas, a irmã Cristina já correu, vocês não seguraram na mão dela? Para não correrem, nós vamos nos assentar. Não deixe os professores correrem. Queridos, esse mês nós estamos conversando sobre o homem. E não o homem no sentido de gênero, mas no sentido de ser humano. Então, esse mês, nós vamos falar sobre a criação, o homem, o ser humano e a queda. E por que será que o ser humano escolheu desagradar a Deus, hein? Já pensou nisso, Michele? Eu acho essa resposta todas as vezes que eu quero fazer uma coisa que eu sei que não devo fazer. Aí eu fico pensando, Eva, você pôs isso em mim, né, Eva? Essa sementinha, essa vontade que eu tenho. A gente ouviu aqui a irmã Beneluce, né, porque a gente ouviu a irmã Beneluce falar assim, de socar a cabeça de alguém na parede, né? Aí diz, Eva, não é socar, é torcer isso.
torcer o pescoço. Por quê? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque às vezes nós precisamos entender o que é que acontece conosco. Por que que nós tomamos decisões e atitudes sabendo que a gente não deveria tomar? Por que que, por exemplo, os irmãos aqui sendo pais, avós, por que que quando a gente diz à criança não ponha o dedo na tomada, o que que ele vai fazer? Vai pôr. Ou então você diz não pegue isso, o que que ele vai fazer? Vai pegar. Ou então você diz para teus filhos um pouco mais crescidos, você diz assim, não quero que você vá em tal lugar, não quero que você ande com tais companhias. O que que acontece? Então, o que que acontece? Parece que aguça. Quando a gente identifica o proibido, parece que aquilo aguça todos os nossos órgãos dos sentidos. Quando, por exemplo, tem lá aquele negocinho na internet, aquele site lá, será que eu vou passar assim rapidinho aqui nesse site, né? Aí o olho vai, ficou, só mais um pouquinho assim, só para eu entender, mas só para eu saber o que é. Aí volta naquele site. Por quê? Por causa de tudo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus não nos fez para desobedecermos. Deus não nos fez para sermos desobedientes. Por que que na empresa ou no trabalho tem sempre aquele que quer burlar a lei ou defraudar alguém ou mudar para fazer o jeitinho que lhe convém? Por causa disso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Mas Deus não me fez e não fez você para isso. E é nesse tempo, é nesse momento que a gente passa por sofrimento, por dores, por lutas. Por que que nós tivemos aqui que orar e colocar nossas vidas diante do Senhor? Por que que eu disse que tive que tratar meus relacionamentos, minhas dores com os meus pais, com minha irmã? Por quê? Porque eu fiz o que não devia ter feito. E por que que eu fiz o que eu não devia ter feito? Porque Paulo diz isso. Há uma luta dentro de mim, e ele identifica isso. Ele não era psicólogo, tá? Ele era um soldado romano. Mas ele diz, olha, dentro de mim há duas pessoas. Dentro de mim há um homem que quer fazer o bem, mas não faz. Viu, Eric, que coisa é essa? E há um outro homem dentro de mim que quer fazer o mal. Isso eu faço. Aí ele conclui, muito obrigada, irmã. Ele conclui dizendo o seguinte: miserável homem que sou, quem é que pode me libertar deste corpo da morte? É esse o texto. Quem é que pode me libertar desse corpo que me faz ter desejos e vontades que eu não quero, que não devo, mas que tenho? E não adianta a gente negar, porque nós temos desejos e vontades. E é aqui que as coisas começam a fazer sentido, quando nós identificamos que temos essas dificuldades no nosso viver e que vamos até a cruz de Cristo, que a gente passa por um momento de reconhecer o sacrifício de Cristo e a gente diz: Deus, eu sou uma mulher miserável, salva minha alma, eu preciso de Ti, me dê desejos, vontades que sejam Teus. Então vamos olhar para a palavra do Senhor? Vamos? Esse mês a gente vai falar sobre isso, sobre o homem, sobre a queda. Então fique tranquilo, se você tiver perguntas, pode fazê-las. Nós vamos continuar falando na nossa escola bíblica, nós vamos falar no culto de quarta-feira, no nosso encontro de terça. E vamos continuar falando sobre isso. Bom,
O primeiro texto que eu quero olhar é o texto de Gênesis, que é o texto que fala quem eu e você somos, que fala de nós, que fala do que Deus fez, que fala para o que fomos feitos e fomos formados. Então, quando nós olharmos para ele, nós vamos entender aqui algumas coisas que são especiais do querer, da vontade de Deus. Então, obrigada por alguém que deixou uma Bíblia aqui para mim. Gênesis capítulo 1, vamos começar aqui no versículo 26. Você está com a sua Bíblia? Abre ela aí. Gênesis capítulo 1, do versículo 26. O texto aqui começa dizendo, façamos. Ok. Façamos o quê? Façamos isso. Mas quem é que está dizendo façamos? Esse verbo está no plural, ele está na primeira pessoa do plural. Ele está na terceira pessoa do plural. Então, se ele está dizendo isso, quem é que está dizendo? Mas Deus, ele está dizendo nós. Quem é que está dizendo nós? Façamos. Quem está dizendo aqui? A Trindade, que já estava presente lá na criação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele está dizendo o quê? Façamos o quê? O homem. E a diferença, quem estava aqui na quarta-feira percebeu isso? A diferença entre a criação do homem e das demais coisas é que nas demais coisas, se você olhar os versículos anteriores, nas demais coisas Deus disse, haja isso ou aquilo e se fez. Mas do ser humano ele disse, façamos. Mas aqui tem outro detalhe, então guarda isso. Deus, ao nos fazer, ele usou um modelo. E qual foi o modelo? A imagem de quem? Dele próprio. A imagem e... Essas duas palavras são a mesma coisa? São sinônimas? Sim ou não? O que é imagem e o que é semelhança? Por exemplo, né? Imagem e semelhança. Imagem em termos estéticos, semelhança em termos de ser inteligente, capaz, raciocínio e de poder transformar coisas. Nós não criamos, mas nós transformamos. Não é isso? A gente consegue pegar uma matéria e fazer um pão bonito desse aí, né? Que não se come e que tem gente que tem vontade de morder ali, mas faz. Então, quando ele diz a nossa imagem e semelhança, ele está dizendo do jeito de ser feito, da maneira de ser feito, o modelo de ser feito. E quando ele diz que do homem tirou a costela, você tem costela? É porque eu também tenho. Você tem? Muito bem, então ele fez assim também, ele fez. Deixa eu dizer uma coisa, olhem aqui para mim. Apocalipse diz, presta atenção no que eu vou dizer. A gente ainda precisa conhecer Apocalipse, tá? Apocalipse é maravilhoso da gente estudar e aprender, mas agora não. Apocalipse diz que assim como Deus é, nós o veremos. Significa dizer que Deus, ele tem aparência, ele não é uma fumaça, ele não é um sopro, ele tem forma, ele tem aparência. O texto que está sendo dito no original do grego é exatamente assim. Imagem, essa é a palavra. Feitura, fomos feitos no molde, na forma. E na semelhança é que há em nós, ele colocou em nós qualidades, características que se assemelham. Então vamos lá.
O seu filho ou a sua filha é semelhante a você e ao seu esposo, ou vice-versa, ou a sua esposa. Por quê? Porque saiu de você. Mas eles não são idênticos, porque têm características diferentes. Entre eu, você e Deus, não é assim. Ele fez a imagem e semelhança. Agora presta atenção no que eu vou dizer aqui uma coisa, olha aqui para mim. Exatamente porque Deus me fez a imagem e semelhança que nós pecamos. Porque Deus não me fez um robô. Deus não me tolhiu o direito da escolha. Deus não me tolhiu a oportunidade de ser autora das minhas decisões. Só que tem um negócio, um detalhe aí. A partir do momento que eu sou autora das minhas decisões, o que vem com elas? As responsabilidades, as consequências do meu erro ou da minha escolha, seja ela assertiva ou não. E muitas pessoas dizem assim, puxa, mas se Deus sabia que nós íamos pecar, por que Deus fez? É porque Ele nos criou igualzinho a Ele. Por que Satanás saiu do céu, foi mandado embora? Porque era alguém que estava lá, vivendo na mesma bênção, na mesma graça. Só que aos anjos, Hebreus diz que aos anjos Deus não deu o privilégio de se arrepender. Diferente de nós. Guarde isso. Isso é ensino bíblico, isso é doutrina bíblica. E esse texto é bíblico, está na palavra do Senhor. Por isso que quando Adão e Eva pecaram, então Deus deu a eles o privilégio, a oportunidade de buscar restaurar o relacionamento com Deus. Todo final do dia, Deus vinha ao jardim para um bate-papo ali, para fazer uma DR com Adão e Eva, para tomar um chimarrão com eles, para tomar um chazinho com eles, ou então um café com leite, com aquele bolo de... Que delícia, né, irmã Ivete? Aqueles bolos que a gente come no nosso pequeno grupo, que é uma maravilha, nos pequenos grupos, né? Por quê? Porque Deus gosta e Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele. Então, exatamente porque nós somos a semelhança de Deus, Deus não nos proibiu de escolher. Só que Deus disse, se você escolher errado, você vai morrer. Então ele diz, daquela árvore que está ali no meio do jardim, você não vai comer. Você pode comer de tudo. E descobrimos aqui algumas coisas, porque se você olhar na sequência dos versículos, eu não vou ler até o versículo 30, você vai descobrir que Deus nos fez para sermos gestores, para cuidar. E o trabalho que existia no jardim não era trabalho penoso, não era aquele trabalho que passou a ser do suor, que fez o homem e a mulher terem que suar para comer, não era aquele trabalho de ter que tirar a erva daninha da terra. Era algo muito prazeroso, ele ia dar nome aos animais, ele ia comer o que produzia a terra, porque a terra era fértil. Então, o trabalho daquele tempo era um trabalho que estava fácil. Só que o ser humano escolheu desobedecer. Mas ainda não quero chegar na questão da queda, porque ela vai ser uma conversa para a gente ter mais adiante. Quando nós olhamos para a sequência da palavra de Deus, nós vamos lá para Isaías, capítulo 43, o versículo 7. Porque aqui tem uma proposta de Deus que era para o ser humano ter escolhido lá no Jardim do Éden. 43:7. E diz o quê? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Todo o que é chamado. Isso. Então nós fomos criados para o quê? Eu acho que eu não ouvi direito. Nós fomos criados para isso. Então Adão e Eva no Jardim do Éden deveriam ficar
glorificando a Deus, fazendo aquele chazinho, aquele bolo, ou aquela picanha assada lá, quando Deus viesse no final do dia para estar com eles, porque tudo aquilo era santo, não tinha pecado, tudo era especial. Ou então fazer aquela saladinha de frutas, né? Devia ter ali queijo de cabra que eles podiam fazer, né? Porque tinha leite de cabra. Já pensou? Uma saladinha de frutas, um queijo, né? Pronto. Fácil de viver assim, irmãos. Eu queria viver assim. Mas eles escolheram, eles inverteram, eles mudaram. Eles não quiseram a companhia de Deus. Eles resolveram ser autores dos seus próprios atos e ir em outra direção. Então eles escolheram o quê? Deixar de glorificar a Deus e eles escolheram o quê? Desobedecer. E por isso pecaram. Vamos adiante, vamos adiante. Sabe uma coisa é que nós, como pais, somos diferentes de Deus. Se a gente diz para o filho ou para a filha, não faça isso, e faz, se você fizer, e alguns dizem assim, se você fizer, eu torço o seu pescoço. A gente torce o pescoço se o filho desobedece? Não torce. Não torce. E por isso que o filho acaba não acreditando muito em Deus, porque acha que Deus é igual papai e mamãe. A gente tem que ser firme no que a gente fala e verdadeiro no que a gente fala. Deus disse para Adão e Eva, olha só, vem cá meus filhos, vou dizer um negócio para vocês, assim, no finalzinho da tarde, aqui, comendo aquela carninha, aquele chimarrãozinho. Aquela árvore lá, vocês fiquem longe dela. Eu disse e vou cumprir. O dia que vocês comerem daquela árvore, vocês vão o quê? Vão o quê? Morrer. Vocês vão morrer. Ele cumpriu, sim ou não? Cumpriu. Claro que cumpriu. Depois a gente fala sobre isso em outro dia, não hoje. Eu quero continuar falando do propósito de Deus, né? E aí a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 11, que foi o texto da celebração da ceia, mas a gente vai para o versículo 7. Porque esse texto fala dele ser a imagem, de sermos nós, a imagem da glória de Deus, de vivermos para esta glória. Então, ele fala de que nós, que somos essa criação de Deus, somos a imagem da glória de Deus. E é claro, aí o texto ele está dizendo de ser o casal, os dois uma só carne, a mulher, a glória do homem. Por quê? No início eu disse, né? Assim como Jesus ama a sua noiva, a sua igreja, e se entregou por ela, assim como ele ama a igreja nessa dimensão, e ele quer que o esposo ame a sua esposa nessa mesma dimensão, e ele também diz, o homem criado para a glória de Deus, a mulher a glória do esposo. Olha só. E foi para isso que Deus criou Adão e Eva. E era esse o viver e a forma de ser. Se continuassem assim, a gente não teria tantos problemas conjugais. Aliás, nenhum problema conjugal. Nenhum problema familiar. A gente não precisaria ter que pedir perdão, tratar, porque o Senhor Deus estaria junto. Nós íamos escolher continuar glorificando a Deus, exaltando a Deus, louvando o Senhor. Mas o ser humano escolheu desobedecer, escolheu trair a confiança do Senhor. E este homem criado, este ser humano criado para o louvor e a glória de Deus, trouxe tristeza ao Senhor. Então, ele os expulsa do jardim do Éden. Ele põe uma espada de fogo na porta do jardim para ninguém nem achar o caminho de volta. E aí ele diz, de hoje em diante, para vocês se relacionarem comigo, vocês vão ter que cultuar-me com altares, vão ter que sacrificar. E o que o ser humano tinha que fazer para adorar a Deus, para cultuar? Tinha para fazer os altares, o que tinha que fazer? O que ele colocava no altar? Isso. O
que Deus disse que ia acontecer quando eles comessem da árvore? Eles iam? A partir daí, a morte entrou no mundo. Tinha que matar um animal, sacrificar um animal, para cultuar a Deus. Até o cumprimento da promessa que Deus havia feito, que era da vinda de Jesus, o Messias, aquele que seria o último sacrifício, aquele que derramaria o seu sangue para nos purificar e perdoar, desde aquela condenação eterna que surgiu com Adão e Eva, até as nossas práticas, por nossas próprias escolhas e as nossas próprias razões. Mas uma outra coisa pelas quais acontecia é que quando o Senhor Deus criou o homem e criou a sua imagem e semelhança, Ele criou porque com Ele Deus queria continuar desenvolvendo um relacionamento. Esse propósito Deus não desistiu dele. Ele continua querendo. E por isso que nós estamos aqui. Eu vou dizer uma coisa. Pode ser que você pense diferente, mas vamos refletir um pouquinho. Quando se começava uma comunidade, ou um bairro, ou um vilarejo, o que é que começava naquele vilarejo? Tinha ali um fazendeiro, ele era dono daquelas terras, então ele começava ali um povoado. E o que fazia ali? Geralmente tinha uma pracinha, né? E como é que era essa pracinha? O que tinha ali na pracinha? Numa cidadezinha pequenininha. Já começou alto, irmã. O banquinho de sentar? O banquinho de sentar. Eu pensei que fosse banco. Não, tá ok, o banco. O que mais? O coreto ali na praça, porque sempre tinha alguém que fazia uma apresentação ali no final de semana. Ok, o que mais que tinha? Naquela pracinha, o entorno daquela pracinha. Geralmente, ok, o que mais? Como é que essas pessoas... Isso, como é que seria? Então vamos lá, né? Vamos aqui fazer a nossa comunidade. Teria uma escolinha, teria um mercadinho que geralmente era do próprio dono da terra, o fazendeiro, e teria também uma igrejinha, e do lado da igrejinha tinha um campo de futebol, porque no final saíam lá do momento de missa ou de culto e estava lá, iam jogar, sempre tinha uma carne assada e ficavam ali. Me diz, irmãos, eu estou falando muita besteira aqui? Isso aqui não está na Bíblia, isso que eu estou falando de vida, eu estou falando do dia a dia. Só eu que experimentei algo assim? Eu fui para um campo missionário na cidade de Paramirim, no sertão da Bahia. Não tinha nada, tinha uns bodes, porque naquela região o bode aguenta, né, a seca, e eu cheguei a comer farinha com melancia, porque era o que tinha, a seca era tão grande, e no meu aniversário, eu fiquei tão frustrada que foi a data que nem minha mãe mandou nada para mim. Depois eu descobri que no correio não leva nada para aquele lugar. Então eu mesma fiz uma torta de repolho com ovo e eu coloquei um palito de fósforo e chorando, bate palmas. Mas nesse vilarejo, lá nessa cidade de Paramirim, no sertão da Bahia, tinha o coreto, tinha a praça, tinha a igreja, tinha o mercadinho, tudo ali. O restante era muito sapo que tinha ali, muito sapo. Sapo e barata. Mas esses itens tinha na pracinha. E o que acontecia? Não tinha diversão, as pessoas ficavam nessa pracinha, nesse banquinho, alguém ia para o coreto, as crianças corriam. O que eu estou querendo falar com isso aqui? Olha aqui para mim, presta atenção.
essas coisas que são as mais esdrúxulas da vida, que a gente imagina que não tem sentido algum da vida, mostram que o ser humano, presta atenção, o ser humano deseja se relacionar com Deus. Por que faziam a igreja? Porque se entendia que era necessário buscar algo espiritual, mesmo que fosse do jeito deles. Mas era uma busca do ser humano. Por que isso? Porque Deus, quando me criou a sua imagem e semelhança, Ele me fez para eu me conectar com Ele. E quando eu trago essa história, porque, é claro, a minha vida inteira, eu cresci na roça. Eu cresci na nossa igrejinha lá, não tinha estacionamento para carro, tinha um estacionamento para as carroças e para os cavalos. Era aquele tronco que ficava na frente e o pessoal chegava e colocava ali o cavalo e colocava o freio do cavalo, aquela corda, aquele couro, amarrava ali para o cavalo não sair. Eu cresci assim. Eu cresci, irmãos, o povo indo para os cultos a pé, com um lampião na frente e aquele carreirão no meio do mato para chegar numa fazenda e ali a gente cultuar. E nós conseguimos juntar umas 50, 60 pessoas e sempre tinha uma comelância que saía de um fogão a lenha. Ei, maravilha! E eu cresci. Eu me tornei um adolescente bem saudável, né? Eu ria de muitas coisas engraçadas que aconteciam. Mas a gente ia porque a gente ia cultuar. Por que a gente fazia essa maratona? Por que saía gente de tudo quanto era lugar no meio do mato para se reunir debaixo daquele arvoredo ou daquele caramanchão ou daquela coisa que o fazendeiro fazia? Porque há uma necessidade de cultuar e de adorar a Deus junto com pessoas para cantar, para orar, para interceder uns pelos outros. E por que isso? Porque Deus nos fez assim. Deus nos fez com esse desejo, com essa vontade de nos relacionarmos com Ele. Aí, presta atenção numa outra coisa que eu vou dizer. Quando a gente não busca fazer isso com Deus, que é nossa conexão correta, a gente busca com outras coisas. A gente tenta fazer a conexão com outras entidades. E aí a gente se dá mal. Por quê? Porque o espaço que tem no meu coração e no seu só consegue se relacionar com Deus em Cristo Jesus, com o seu Espírito. E para isso que Ele me criou e criou você. Mesmo que eu e você queiramos nos relacionar do nosso jeito com Deus, não vai dar certo. Porque a gente precisa se relacionar do jeito dele. E como é que é o jeito dele? A semelhança do que era no Jardim do Éden. Ele quer ter um tempo comigo e com você dia a dia. Ele quer me ouvir. Ele quer saber como é que está meu coração. E você não precisa falar com ele como se estivesse falando com o presidente Bolsonaro, ou como se estivesse falando com o governador do estado, ou o prefeito da nossa cidade. Você fala com ele como você fala comigo, como você fala com os teus filhos, com o teu esposo, tua esposa. Você conversa. E você chega para ele e diz: pai, eu não estou entendendo esse negócio. A pastora hoje falou uns negócios lá, eu não entendi muito aquilo não, me explica. Converse com ele. Eu quero entender, Senhor, pelo que e qual sentido e propósito o Senhor me criou, por que eu ainda estou nesse mundo, o que é que o Senhor espera de mim? Fale com Ele. É esse relacionamento pelo qual Deus me criou e criou você. Eu já estou concluindo aqui, mas tem algumas coisas que eu ainda preciso completar dessa primeira parte da nossa criação. Por quê? Porque há momentos que eu e você vamos estar sozinhos. A gente não vai ter com quem conversar. E se você não souber falar com o Pai, ou se você não desenvolver essa conversa com o Pai, você vai ter grande dificuldade. Eu já vi, isso é experiência de ter visto, adultos
que já grandes descobrem que não eram filhos legítimos, eram adotivos e dizem: eu quero conhecer meus pais biológicos. Tudo bem, né? Conhecem os pais biológicos. E numa dessas situações eu disse a essa pessoa, eu falei: e daí? Como é que foi você conhecer o seu pai biológico? Não aconteceu nada. Eu falei: e você queria que acontecesse alguma coisa? Eu tinha uma expectativa, porque o meu relacionamento com o meu pai não é 100%. Eu imaginei, eu pensei que eu encontrando meu pai biológico, alguma coisa em mim fosse fluir, fosse dar certo. Deixa eu dizer uma coisa. O que é que isso me traz de lição? O seguinte: se eu não desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus, é igual eu conhecer meu pai biológico já madura, adulta. Eu não tive a oportunidade de desenvolver com ele afinidade e intimidade. Eu quero terminar com a nossa experiência lá de casa. O meu irmão, quando a mãe dele, que era a primeira esposa do meu pai era pastor numa igreja, casado, ele já tinha 3 filhos e um era adotivo. E o meu irmão, quando a mãe dele deu à luz, ela morreu. Bom, meu pai ficou alguns meses, né? E ele sempre dizia para nós em casa, as irmãs da igreja começavam a arranjar casamento para mim, e aí eu tive que resolver esse assunto e fui orar, né? E Deus lembrou de uma bela moça que foi fazer um projeto de missões, um projeto de EBF, naquele tempo, trabalho de criança, se chamava Escola Bíblica de Férias, na igreja dele. Ele falou: vou saber se essa moça ainda está solteira. Essa moça é essa moça de 92 anos que a gente conhece aqui, né? Bom, 10 meses que ele a procurou, eles já estavam se casando, e 11 meses depois desse casamento eu nasci, né? E tudo. E ela, quando casou, estava com 37 anos, com 38 anos, dezembro, um ano depois, quando ela tinha 38 anos, eu nasci. Mas o que aconteceu? O meu irmão, ele tinha uma enfermidade chamada raquitismo. E a minha mãe descobriu que a rã é um excelente remédio para raquitismo. E ela então começou a fazer caldo de rã para dar para o meu irmão. Tudo que punha no estômago ele jogava fora. Então ele não crescia, ele não desenvolvia. Então a minha mãe passou a ser assim, ali a tutora dele, ficava do lado dele, e ela dizia que a cada 2 horas ela dava uma colherada daquele caldo para ele. Era só o que dava. A cada 2 horas dava uma colherada daquele caldo. Resultado: meu irmão sarou. Ele se curou. E eu cresci, né? Claro, ele é mais velho, né? Eu cresci e sempre ouvia meu irmão chamando minha mãe de mãe. Mas por quê? Porque ela realmente, de fato e de direito, era a mãe dele. Por quê? Porque ela cuidou, ela zelou, ela tratou. Ele poderia chamá-la de um nome que é dito por aí de madrasta. E seria, mas ele nunca a chamou de madrasta. Ele sempre a chamou de mãe. Deus não é nosso padrasto. Ele quer ser nosso pai. Porque ele quer desenvolver conosco esse relacionamento de afeto, de intimidade. Ele quer ser do meu coração e você do coração dele. Por isso ele me criou e criou você, para sermos desse relacionamento de intimidade, para vivermos e caminharmos com ele, como filhos e pai. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. E que eu e você queiramos caminhar com Deus, esse relacionamento de intimidade. Que você tenha com Deus oportunidades de você abrir o coração para ele. E que você se relacione com Deus como teu pai. Pai, aqui está, diga teu nome.
não estou entendendo isso da vida, não estou conseguindo fazer. Ou então, eu estou tão feliz contigo. Eu estou tão feliz com aquilo que o Senhor está fazendo. Ou então dizer, olha, eu preciso sentir o teu amor. Eu preciso sentir a tua graça. Eu preciso sentir a tua bênção sobre minha vida. Eu quero desenvolver contigo um relacionamento de intimidade. Eu quero te ter como meu Pai. Porque foi para isso que Ele nos criou. E é assim que Ele quer viver conosco. Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Nós vamos orar. Quero colocar mais uma vez tua vida diante do Senhor. Terminamos um período em que nós falamos sobre família. Estamos conversando sobre a criação de Deus, que fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Falamos que há em mim e você uma conexão que só pode ser completa com Jesus, em Cristo, por causa de Deus no Espírito Santo. E o desafio é que eu e você vivamos na dependência do Senhor. Talvez você precise restaurar ou curar esse entendimento sobre o relacionamento com Deus. Nós vamos cantar. E enquanto cantamos, faça esse cântico a sua oração. E nós vamos estar concluindo nossa mensagem, o nosso culto, com esse cântico. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio
estenda a sua mão. Quero colocar as nossas vidas diante do Pai. Senhor, o Senhor nos fez para nos relacionarmos contigo. Então, Pai, desobstrui aquela conexão que há em nós que possa estar impedida. Corrija, ó Deus, a conexão. Ajusta isso em nós, para que nós possamos viver no Teu sobrenatural, crendo que Tu és a cura da nossa vida, da nossa alma, dos nossos relacionamentos, crendo que o Senhor é aquele que nos faz romper em fé, vivendo de maneira altaneira, sobrenatural, crendo, ó Deus, que o Senhor ouve a nossa oração como um Pai de amor. E se há aqui entre nós pessoas que têm dificuldade de se relacionar contigo como um pai, porque tiveram dificuldades ou lutas com os pais aqui na terra, trate isso, Pai. Liberta, restaura, traga cura, traga vida, para que nós possamos nos relacionar contigo como o Senhor quer, nessa intimidade profunda, de abrir o nosso coração, falar contigo, como o Senhor deseja que nós falemos, e saber que o Senhor nos ouve. Obrigada por isso, Pai. Que o Teu amor, que a Tua graça salvadora, que o Teu perdão e misericórdia e o consolo do Teu Espírito continuem conosco, hoje e sempre. Pois oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Creia nisso. Você crê? Você crê que Deus é o Deus da cura? Você crê que Deus é o Deus do impossível? Você crê que Deus é o Deus da vida? Então tenha uma semana de paz, uma semana guardada e amparada pelo Senhor. E diga quem está do teu lado, diga assim: vá na bênção de Deus e na paz, em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, irmãos.